Olá, pessoal! Vamos aqui trabalhar a disciplina de conteúdo e didática da língua portuguesa e literatura. Como vocês já sabem, está aparecendo aí, eu sou a professora Andresa Ariane, sou psicopedagoga e agora a gente vai ter mais esse encontro com essa nova disciplina. Então, para que a gente possa compreender as questões que embasam o ensino da língua portuguesa e literatura, nós vamos estudar, primeiramente, os aspectos essenciais da fundamentação, tá bom? Então, a gente vai ver aqui um breve panorama do ensino da língua portuguesa e da literatura. A gente vai identificar algumas mudanças de paradigmas que ocorreram também nas últimas décadas, Vamos ver um breve histórico sobre a língua portuguesa, o seu desdobramento até chegar ao que é hoje, tá bom? Então, vamos lá. Os fundamentos do ensino de língua portuguesa e literatura. Então, todos nós aqui, nós aprendemos, através das nossas aulas de história, no ensino fundamental, no ensino médio, que os portugueses, eles foram os nossos conquistadores, E dessa forma, eles trouxeram, quando iniciaram o processo de colonização, eles trouxeram a sua cultura e com ela veio também a língua portuguesa, No entanto, até o século XVIII, o português ele não era exatamente a nossa língua oficial, Os jesuítas, eles pregavam em latim e a predominância também de indígenas trazia um emaranhado de línguas, uma diversidade. Com destaque aí para essas línguas indígenas, com destaque para o Tupi-Guarani, tá bom? E aí também tinha o quê? Tinha as línguas africanas, que eram trazidas pelos escravos, que também contribuíam muito para a constituição da língua que nós falamos hoje, tá bom? Da língua que nós também escrevemos, Então, diante disso, nós entendemos que a nossa língua portuguesa, ela é fruto de diversidade, Inclusive, muitos pesquisadores, estudiosos, têm esse pensamento, que a nossa língua portuguesa é fruto de diversidade, tá bom? Então, vamos lá, nosso slide. A língua portuguesa, durante os 2 primeiros séculos da nossa colonização, não fazia parte do currículo. Ela servia apenas como um instrumento de alfabetização, para que depois, em ambientes de ensino mais acadêmicos, fosse utilizado o latim. Então, por que isso? Isso se devia ao fato de várias coisas, Dentre as quais a gente pode falar aqui que a língua ela não tinha muito valor cultural, tá bom? Não promovia um intercâmbio social satisfatório. E ainda, os poucos indivíduos que se escolarizavam, eles pertenciam à elite, tá? Então, eles seguiam padrões educacionais e vigentes nos quais o latim era a língua oficial para os estudos dele, Então, a língua portuguesa ainda aqui não tinha importância. E aí, como está no slide, quando o Marquês de Pombal iniciou suas reformas, alterou também a dinâmica do ensino em Portugal e suas colônias. Em uma perspectiva clara de fortalecimento, obrigou o ensino de língua portuguesa nas escolas e seu uso, bem como proibiu o uso das demais línguas,
Com a inclusão da língua portuguesa nos ambientes de ensino formal, o estudo da gramática foi incorporado aos conteúdos, ao lado da gramática latina e da retórica. Então, a gente pode dizer que o Marquês de Pombal, né, foi um grande incentivador da inclusão da língua portuguesa que a gente conhece, né, da inclusão da língua portuguesa aqui entre nós, certo? Então, esse Marquês de Pombal, né, que o nome mesmo dele é Sebastião José de Carvalho, ele realizou entre os anos de 1750 e 1777 uma série de reformas administrativas em Portugal com o intuito de modernizar o país e, ao mesmo tempo, fazer com que as colônias elas rendessem mais, né? E assim pudessem aumentar o seu processo de exploração, né? Para render mais para ele. E dentre as várias medidas que ele adotou, né, a gente pode citar a restrição de poderes do Conselho Ultramarino, o fim das capitanias hereditárias, a expulsão dos jesuítas do Brasil e a proibição de outras línguas que não fosse a língua portuguesa aqui no Brasil, certo? Então, vamos lá aqui para o nosso slide. Ai, meu Deus. É conveniente ressaltar que nesse período não havia uma disciplina de língua portuguesa. O seu estudo ocorria nas aulas de retórica, poética e gramática. Somente no final do Império, ali no século XIX, algumas reformas ocorridas no ensino estabeleceram a sua criação. Nela se incorporou a retórica e nesta os estudos da poética. Então, até esse ponto da história, da disciplina, percebe-se que ela que eu digo a língua portuguesa, se estruturava no ensino de gramática e retórica e voltava-se para um grupo seleto de estudantes, né, que eram os da elite, uma vez que as escolas eram apenas para os membros da elite, que eram chamados de bem-nascidos, certo? Então, até a década de 40, ainda no século XX, a disciplina de língua portuguesa, ela manteve a tradição da gramática e ao seu lado também manteve a tradição da retórica e da poética, né? Manteve essa tradição, por quê? Porque continuava a ser a mesma a sua clientela, ou seja, os da elite, né? E se restringia àqueles que realmente eram considerados os bens-nascidos, né? Que é o povo da elite. Então, tinha o quê? Escola para alguns e um ensino de língua portuguesa que satisfazia os seus interesses culturais, certo? Os manuais didáticos da época apresentavam coletâneas de texto e também tinha bastante gramática e buscava preservar o bom gosto literário, né? E o purismo linguístico dos letrados aí na época. Ok? Então, cabia ao professor, nesse contexto, utilizar os textos dos manuais, analisá-los e assim esses professores eles poderiam propor questões e exercícios aos alunos, aprofundando-se nos estudos da língua portuguesa. Na década de 50 e 60, o ensino ele passou por transformações, né? Por grandes transformações, que veio principalmente da abertura das escolas para todas as classes sociais, né? Então, antes, até a década de 40, as escolas elas eram
exclusivamente para os da elite, e a partir da década de 50 e também na década de 60, com as transformações, as escolas elas puderam ser abertas para todas as classes sociais. Então, dessa forma, o perfil do estudante ele foi transformado, tá bom? Havendo uma mistura, uma heterogeneidade de classes em sala de aula, também de línguas e de níveis de saberes. Isso, no entanto, não significou uma mudança na forma de conceber o ensino da língua portuguesa. Ela seguiu sendo o estudo das normas, o estudo das regras gramaticais, da forma culta da língua, considerada a única correta e adequada, tá bom? E aí o aumento significativo do número de estudantes nas escolas exigiu também o aumento de quê? De professores, né? E em razão disso, em razão dessa demanda e do tempo limitado para atender, né, houve no período uma maior seleção, maior recrutamento de docentes, porém, como a demanda estava muito alta, aí o que aconteceu? A exigência de qualificação ficou um pouco menor, né? E aí, com a mudança de perfil dos professores e também dos alunos, assim como dos materiais, houve algumas alterações, principalmente nessa questão dos materiais que iriam ser utilizados ali nas escolas, né? Então, vamos aqui para o nosso slide. Os anos 60 do século XX trouxeram novas alterações ao quadro do ensino de língua portuguesa. Chegam ao Brasil os estudos linguísticos e os cursos de letras passam a trazer em suas matrizes curriculares a disciplina de linguística, na época apoiada em uma visão estruturalista. Nela, se questionava a prática ancorada apenas no estudo das regras gramaticais e, consequentemente, no livro didático, bem como procurava abordar a perspectiva das variantes linguísticas. Então, as novas abordagens trazidas pelos estudos linguísticos, eles serviram para mostrar diferenciados aspectos da educação formal, principalmente na disciplina de língua portuguesa, tá bom? Então, a variante linguística utilizada por parte da população estudantil não era a mesma estudada em sala e nos livros didáticos, fazendo com que houvesse uma cisão, né? Um corte entre língua usada no cotidiano e a língua que era estudada dentro das escolas. Então, a abertura das escolas para todas as classes, o menor rigor, né, na seleção de professores em virtude da demanda. Também houve uma certa desvalorização do profissional e o novo perfil dos alunos, entre muitas outras questões, apontaram para uma crise na educação e começaram até a dizer, nessa época, que estava acontecendo um fenômeno chamado fracasso escolar, né? Então, os dados alarmantes sobre a crise na educação e esse chamado fracasso escolar se verificaram predominantemente no ensino de língua portuguesa nas redes de ensino fundamental e médio, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na aula, porque acabou o tempo de gravação, mas a gente retorna na próxima com a continuação desse assunto, tá bom?